Será que vocês lá de fora vão me ouvir? Vocês lá de fora estão me ouvindo também? Boa noite para todos nós. Que prazer grande ver todos vocês. A gente, quando fala de doutrina espírita, a gente fala muito que as lutas vão ser muito grandes, que a encarnação vai ter muitos perigos, que vai haver muito sofrimento, muita renúncia. Mas os mentores nunca falam desses momentos bons que a gente vai ter. Eles nunca nos contam dessas nossas reuniões em que os irmãos se encontram para poder conversar sobre a vida. E é maravilhoso a gente ter oportunidades como essa. Eu não sou médium, mas essa casa está lotada de gente do lado de lá, gente. Até eu que não sinto nada, estou percebendo. Mas é isso. Hoje a gente vai ter uma conversa, na verdade, vamos bater um papo sobre um momento muito singular da história do cristianismo, que é sobre a figura de Paulo de Tarso e a figura de Abigail. Essa figura Abigail, ela não aparece no Atos dos Apóstolos, não existe esse personagem. A própria história de Paulo de Tarso, antes da sua conversão, é muito pálida, praticamente nada. Muito pouco que a gente encontra dentro do livro de Atos dos Apóstolos sobre ele antes da conversão. O livro é muito rico de informações sobre Paulo após sua conversão. Antes, tem um versículo só, que fala que quando Estevão foi apedrejado, um jovem chamado Saulo recolheu os mantos das pessoas que iriam apedrejá-lo. É só o que tem, não tem nada mais. Depois da sua conversão, vai aparecer muita coisa. Mas mesmo o chamado muita coisa que a gente encontra no livro de Atos, não é quase nada comparado com o que Emmanuel narra na obra Paulo e Estevão. É exatamente nessa obra particular, uma obra recebida por Chico Xavier em 1942, plena Segunda Guerra Mundial, que a gente vai recolher as lições sobre as quais a gente vai conversar na noite de hoje. Porque, excetuando esse livro, a gente não tem informações sobre Abigail e sobre detalhes íntimos da vida de Paulo. Então, quem seria esse personagem Abigail para quem não tem intimidade com a literatura espírita? Esse personagem chamado Abigail, que não está no Atos dos Apóstolos, aparece no livro Paulo e Estevão como uma jovem, também judia, de 20 anos de idade, quando Paulo tinha 30 e ainda era Saulo, nem era Paulo ainda. Eles se conhecem, se apaixonam e ele está super interessado em casar com ela quando o relacionamento deles sofre um trauma muito profundo, em que ele, sem saber, está perseguindo o irmão dela que mudou de nome. Ela está procurando pelo irmão e fala com ele sobre o irmão chamado Gesiel, e ele conversa com ela sobre um outro homem, mas que é o mesmo homem com o nome de Estevão. Então, o irmão amado é ao mesmo tempo o inimigo do noivo. E eles, quando conversam, falam dessa mesma pessoa com nomes distintos, e nesse processo de perseguição, Saulo, que era o nome dele antes da conversão,
promove uma perseguição muito forte aos cristãos e termina com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo após a crucificação de Jesus. Existem muitos mártires antes da crucificação, que são as crianças que Herodes sacrificou. Eles são os primeiros mártires. Então, ali, nesse momento da obra, a gente vai ver a história de Abigail, relacionada com a história de Paulo, ainda Saulo. Existe o assassinato de Estevão pela influência direta de Saulo. Isso promove depois um afastamento entre os dois. Ele, depois que retorna, a encontra já convertida ao cristianismo e tuberculosa. E muito revoltado, resolve se vingar de quem a converteu, que era um sapateiro da cidade de Damasco, chamado Ananias. E ele vai ao encontro de Ananias. E é nessa ida até Ananias que ele vai encontrar a sua conversão. Nesse período em que ele está se articulando para se vingar de Ananias antes de sair, é quando Abigail desencarna de tuberculose. Então a passagem dela na vida dele é uma passagem muito curta. Eles se conhecem, pouco tempo depois eles ficam noivos e às vésperas do tempo de casamento eles rompem, se reencontram meses depois, quando ele decide ir buscá-la para tentar cicatrizar a ferida que ficou aberta por conta do assassinato do irmão. Ao visitá-la, ela já está muito próxima da morte e poucos dias depois ela desencarna e a história dos dois acaba aí. Nós não temos mais uma história porque ela aos 20 anos desencarna e ele estava com aproximadamente 30. Essa é a janela física do encontro entre Saulo de Tarso e Abigail. Só que a obra é uma obra espírita, então ela vai nos desdobrar os horizontes espirituais dessa relação que aparentemente foi uma relação fracassada, infeliz, desgraçada, em que não houve possibilidade de que eles pudessem verdadeiramente realizar o sonho de constituírem um lar, terem filhos, etc. Então, aos olhos do vulgo, aos olhos de quem desconhece as coisas espirituais, Saulo, na verdade, foi um homem que não teve a possibilidade de manter contato com a mulher que ele tanto amava. Não é isso que é a obra do Revela. A obra vai nos contar que, além daquilo que a gente enxerga, existe um outro desdobramento muito maior, mostrando a presença de Abigail na vida de Saulo, depois da desencarnação dela, durante todo o processo longo de conversão dele, de dedicação, os quase 40 anos de pregação, em que Saulo, com o nome de Paulo de Tarso, vai realizar o grande trabalho de divulgação do Evangelho naquela região. E que lições a gente consegue recolher da figura de Abigail? Eu tenho certeza que vocês vão dizer que são 4. Mas não são. São 7. Cadê os dedinhos? Vocês... Presidente. Presidente. Não, mas agora eu não vou precisar, porque agora eu tenho 2 mãos, eu não vou precisar. Lá eu só tinha uma, precisava, né? Então, a leitura atenciosa da obra Paulo e Estevão vão nos dar a capacidade de perceber que Abigail oferece a Saulo 7 lições diferentes de reflexão dentro da leitura daquilo que a obra pode nos propor. A primeira das lições que a gente encontra em Abigail
que impacta profundamente Saulo de Tarso é quando ele a reencontra depois de ter acontecido o apedrejamento de Estevão. Aconteceu o apedrejamento de Estevão, ele profundamente perturbado por haver assassinado o irmão da própria mulher que ele amava, sem justificativa alguma, ele simplesmente se isola, não a procura, promove um rompimento do noivado só por um lado. Ele não disse para ela, o noivado está desfeito, ele simplesmente disse, eu não tenho condição de ficar, eu preciso de um tempo, e simplesmente se recolheu. E depois de meses de afastamento dela, sem dar qualquer explicação, ele é tomado por um sentimento de culpa, de remorso pelo acontecido, que ela era uma mulher incrível, e depois de ter vivido uma espécie de luto interior da sua relação afetiva, ele decide procurá-la. E quando ele sai para ir ao encontro dela, ele espera encontrar uma mulher numa determinada condição emocional. Afinal de contas, ela amava o irmão. O sonho da vida dela era reencontrar o irmão que ela tanto amava. E ele, entre aspas, matou o irmão dela. E não só matou, como abandonou também a sua própria noiva. Miserável criatura essa. E ele, depois de muitos meses, não, eu vou passar por cima de tudo isso, vou encarar, eu vou lá, porque eu preciso dar uma satisfação, preciso conversar com Zacarias, que era uma espécie de pai adotivo dela, tentar dizer alguma coisa e resolver isso, que está no impasse, até porque a vida dele tinha que andar, ele estava com ela em noivado e tinha que desfazer esse noivado para poder fazer uma história nova na vida dele. Então ele vai até a casa de Zacarias, na estrada de Jope, e no caminho ele vai pensando sobre tudo que aconteceu, como ele seria recebido depois de tantos meses na casa de Zacarias. Ele para ali a carruagem que ele desce. Zacarias está do lado de fora. E quando Zacarias o vê chegando, o recebe assim: graças a Deus você chegou. Foi muito bom que você viesse, filha. Como assim? Como é que ele me recebe com essa doçura? Como é que eu tenho essa receptividade se eu sou um assassino e um abandonador de mulheres? E ele diz, por quê? O que aconteceu? Você está muito doente. E nós esperávamos que você nos mandasse notícias, mas ela nos disse que você não estava vindo porque estava muito ocupado com as atividades do tempo. Ele disse, ela disse isso? Sim. Ela nos comentou que você estava muito aflito com muitas coisas e por isso não podia vir. Mas ela não falou mais nada. Então, quando ela veio depois daquele último incidente, ela veio muito abatida, ficou doente, ficou entre a vida e a morte, passando por muitas febres, noites sem dormir, dizendo que estava passando por graves problemas íntimos. Mas ela não disse, não falou nada de mim? Não falou nada de você. Só teve muita febre, delirava, chamava pelo irmão. E ela não falou nada do que aconteceu? Não falou nada. Ela não disse nada. Ele disse, e como é que ela curou? Passou por aqui um sapateiro cristão. Conversou com ela muitas noites, deixou um livro para ela que ela lê. E foi o que melhorou essa moça. Ela saiu da condição de sofrimento profundo e voltou a ter prazer de viver depois que esses sapateiros tiveram. Ela está ansiosa esperando você.
E ele entra para falar com ela. O diálogo entre Saulo e Abigail na obra Paulo e Estevão, capítulo 9, da primeira parte, é um dos momentos mais tocantes da obra, porque ele quer dizer para ela que ele está sentindo culpa, ele quer dizer para ela que ele se sente envergonhado, ele quer dizer para ela que ele é um monstro porque ele a abandonou, ele quer dizer para ela que ele não deveria ter feito o que ele fez com o irmão dela, que ele não consegue esquecer as palavras de perdão que o irmão dela lhe disse ali nas vascas da morte. E ela não deixa ele entrar nesses assuntos. Quando ele entra no quarto, ele diz: ai, Saulo, que bom que tu chegaste. Eu estava ávida para que tu aqui chegasses. Não existe na fala de Abigail uma só palavra de condenação. E quando ele tenta entrar na conversa e dizer: mas o teu irmão, ele disse: meu irmão não te tem como inimigo, lembra que ele te perdoou? Então está tudo resolvido, Saulo. Mas eu fui o responsável pela morte deles. A morte não existe, porque olha, aprendi no Evangelho da vida após a morte. Então Gesiel vive, não existe morte. E se ele não te tem como inimigo, por que você está falando de culpa? Está tudo certo, Saulo. É para ele um momento de profunda inversão da expectativa que ele tinha, porque aquela mulher tão jovem, mas de uma grandeza espiritual absurda, não só consegue perdoá-lo do que aconteceu, mas acolhê-lo, porque ela poderia dizer: eu te perdoo do que aconteceu, vai embora, está tudo bem, segue teu caminho, me deixa em paz, você matou meu irmão, mas está tudo bem, vai. Ela disse: não aconteceu nada, Saulo. A única coisa que muda é porque nós não poderemos mais concretizar os nossos sonhos de juventude. Eu estou muito doente e não poderei ser a mulher dos teus sonhos. O nosso ideal que nós planejamos debaixo dos pessegueiros, em que nós sonhamos com um lar aonde eu te seria o arrimo e tu a minha força, que nós criaríamos os nossos filhos, não será possível realizar. Não será possível. Ele simplesmente não entende o que está acontecendo. Então, a primeira das grandes lições que a gente vai ter de Abigail é a capacidade do entendimento do outro, que vai além do perdão, mas é um exercício de misericórdia profunda, de entendimento dos propósitos superiores da vida, que vai além da nossa compreensão humana. Abigail, da verdade, promove uma trinca no pensamento de Saulo, porque ele não consegue equacionar o comportamento dele dentro da lógica judaica que ele vivia. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele não era uma alma marcada pela convivência com o perdão, com o entendimento da falha do outro, porque ele mesmo era muito rigoroso, até com ele. Então era muito difícil que ele realizasse esse tipo de situação. Esse diálogo é profundamente comovente. E nós temos aqui, Cris, a primeira das grandes mudanças que nós poderíamos encontrar na personalidade de Saulo no encontro com Abigail. A primeira grande lição dela para ele é: não condenes a ninguém, não guardes mágoa de ninguém, não estabeleça julgamento sobre as outras criaturas e realiza de verdade no teu coração o entendimento profundo de que o outro precisa de acolhimento para que ele consiga realizar a sua vida. Porque de que adiantaria ela colocar ainda mais culpa no coração pesado de Saulo? A grandiosidade da figura de Abigail
faz dela uma heroína de Emmanuel com uma característica impressionante, que é a capacidade de ressignificação do sofrimento. Lívia é o exemplo de resignação. No segundo livro, 50 anos depois, Célia Lúcius é o exemplo de ressignificação, de resiliência, porque ela destrói, ela constrói. A vida dela destrói, ela reconstrói. A primeira é de resignação, a segunda é resiliência. A terceira, que é Abigail, é um exemplo verdadeiro de ressignificação, porque ela ressignifica todas as coisas, dando um sentido completamente diferente. O dom de pegar uma vida toda esfacelada e reorganizá-la como se fosse uma coisa linda. As perspectivas da imortalidade e do perdão que estavam presentes naquele diálogo. Enquanto que Alcione, da obra Pontinho, 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 é um exemplo de renúncia. Então é resignação, a outra resiliência, ressignificação, renúncia. Nós vamos, portanto, ter aqui o primeiro momento. Saulo, depois da desencarnação dela, possesso porque culpa o pobre do Ananias pelo desencarne dela, avança para Damasco, na expectativa de ali prendê-lo. Na ida, Cristo aparece para ele na estrada de Damasco. Saulo, com esta visão impressionante, narrada de maneira magnífica, no capítulo 10 da primeira parte do livro Paulo e Estevão, e capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos, se converteria ao cristianismo, inaugurando uma fase completamente diferente na sua vida. Ele decide, depois de um período longo no deserto, de 3 anos, voltar a Jerusalém para retomar a sua história de vida. Ele retorna, mas ele é rechaçado pelas pessoas, ridicularizado, tido como louco. Então ele vai até o pai, na cidade de Tarso, para tentar com o pai algum tipo de apoio. E o pai simplesmente o rejeita. Diz que ele é uma vergonha para a família. Que ele, na verdade, ao ter feito o que fez de se converter ao cristianismo, manchava o nome da família, que, por favor, não o procurasse. Praticamente expulsa Saulo de sua porta. Ele sai sem saber o que fazer, quando o pai manda um servo para levar a ele uma bolsa de dinheiro, para que ele então seguisse sua vida, mas o coração de pai ainda faz uma tentativa de apoiá-lo, mesmo sabendo que ele estava equivocado, mas o coração do pai judeu não abandona o filho, manda o servo deixar. Saulo ainda pensa em devolver aquelas moedas, mas decide ficar com elas. Ele havia perdido tudo. Havia perdido o nome, a família, posição, tudo. Ele estava simplesmente destruído. Ele não tinha mais perspectiva nenhuma de realizar, de fato, nada na terra, porque todas as portas haviam se fechado para ele. Então conta a obra que quando ele passa por esse momento, é noite. Ele se recolhe no meio da estrada, na boca de uma caverna, uma cava que tinha na estrada, não chegava a ser uma caverna, uma cava, um buraco raso. Ele se recolhe ali dentro para chorar a sua sorte, para se sentir o mais desventurado dos homens, criatura mais abandonada, porque todos os seus sonhos haviam se destruído. E foi ali, neste sonho, que Saulo, agora, já convertido, mas permanecendo com o nome de Saulo de Tarso ainda, que ele tem um desdobramento, no qual ele tem a oportunidade de ver
duas personagens extremamente importantes que já estavam desencarnadas. Durante o sono, ele desdobra e tem um, entre aspas, sonho, que foi um encontro que ele manteve com os irmãos Estevão e Abigail. É a primeira vez que ele vai ver Abigail e Estevão também após a desencarnação. Ela vem linda, um vestido extraordinariamente belo, com raias de luz, com a mesma beleza que tinha, mas com uma radiosa luminosidade em torno dela. E quando ele a vê, ele diz: eu estou perdido, a minha vida está destruída, eu não tenho mais perspectiva nenhuma, todos se voltaram contra mim. E ela diz para ele: sim, por que te mostras abatido, se o trabalho sequer começou? Se não começou, eu tenho sofrido tanto, tem sido tanto sofrimento. Diz: não, a tarefa vai começar agora. Agora que tudo vai começar a fazer sentido para você. E, na verdade, eu e meu irmão estaremos a teu lado para te ajudar nessa tarefa. Lembra que eu te disse que nós não conseguiríamos concretizar os nossos sonhos de termos um lar onde os nossos filhos nascessem e nós tivéssemos as nossas crianças para que nós educássemos, porque eu estava partindo? Então, Saulo, eu volto para te dizer que o meu compromisso está de pé. Eu continuarei junto de você. Só que os nossos filhos serão outros. Os nossos filhos agora serão de outra natureza. Nós cuidaremos dos filhos do Calvário. As criaturas abandonadas da vida, os miseráveis, os desgraçados, aqueles que a humanidade negou a oportunidade da felicidade, serão esses que nós iremos cuidar. Eu serei a tua companheira no trabalho que tu tens para fazer. Eu não te abandonarei. Força, Saulo. O trabalho ainda vai começar. Ela se despede dele. Estevão se despede. E eles vão sumindo, os dois. E ele vai ficando sozinho na noite, vendo os irmãos indo embora. Quando ele percebe que ele vai ficar sozinho, ele chama pelo nome dela. Abigail, por favor, me ajuda, me socorre. Eu preciso de ajuda nesse momento. Me dá a condição de que eu consiga ter uma esperança, de como é que eu vou tocar as coisas para frente. Eu não dou conta sozinho. Então, me dá, por favor, uma luz. Como que eu posso fazer para realizar o trabalho do jeito que eu estou? Sem perspectiva, sem nada. Como que eu vou fazer isso? E ela responde para ele com uma única palavra. Ela diz um verbo para ele. Qual é o verbo que ela diz? Ama, Paulo. Ama. É uma lição para ele, mas é uma lição para nós também. Qual é a perspectiva que a gente tem para o trabalho que a gente tem para realizar? O trabalho de Saulo era um trabalho magnífico de divulgação do Evangelho no mundo, de transformação. Talvez o nosso, muito provavelmente, não é esse. Porque nós não temos essa magnitude para sermos um divulgador do Evangelho pelo planeta, mudando a história da humanidade. Não vamos ser.
Mas nós temos um planetinha menor chamado nosso ambiente doméstico, a nossa casa, que a gente diz assim: Senhor, como é que eu vou arrumar isso aqui? De que jeito que eu vou resolver o problema que eu tenho na minha família, dos conflitos familiares que eu tenho? E a resposta é: ama. Ou seja, não adianta querer fazer as coisas sem ser por amor. Nem na nossa casa espírita, nem no nosso lar, nem no nosso ambiente profissional, nem na nossa vida social. Não adianta, gente. É uma perda de tempo nós querermos fazer uma obra na terra movida pela raiva. Pois eu vou fazer. Ninguém faz, mas eu vou fazer. Nossa, eu tenho tanto ódio, eu tenho tanto ódio. O ódio não constrói. O ódio não edifica. A raiva não constrói. Parece que constrói. Mas todas as obras que permanecem são fruto do amor. Então, quando a gente é chamado para realizar alguma coisa de extraordinária, que não precisa ser vista pelo mundo, mas é em casa. Você recebeu um pai com Alzheimer. Você está com uma mãe com demência. Você tem um filho autista. Você está com um marido que tem graves problemas no campo do comportamento. Qual é a primeira recomendação? Ama. Faça o que você tem para fazer com amor. Não faça por obrigação, não faça por insistência. Ai, meu Deus, tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer. Ai, meu Deus. Então, quando a gente entra nessa dinâmica de achar que o que resolve é fazer porque a gente tem a obrigação de fazer, eu vejo até alguns espíritas que falam assim: eu vou para o centro espírita, eu vou para a minha obrigação. Já viram o pessoal falar que vai para a sua obrigação? Eu vou cumprir minha obrigação. Gente, eu lembro uma vez que uma mulher procurou Divaldo numa palestra. Divaldo, eu queria um conselho seu. Eu ouvi ele contar essa história. Não foi ninguém que me disse, eu ouvi. Divaldo, eu trabalho num asilo há muitos anos. E eu cuido de velhinhos. Dou comida para velhinho, dou banho em velhinho, troco lençol de velhinho. Arrumo velhinho, pastal com velhinho. Eu não aguento mais. Quando eu pego aquela colher com comida para colocar na boca, que eu ponho a comida à volta, eu empurro a comida à volta, eu tenho vontade de pegar o prato e jogar na cara deles. Quando eu vou dar banho, que eles ficam querendo me morder, e ficam teimando que não vão tomar banho, que não precisa, e eu tenho que insistir, eu tenho vontade de jogar o velho dentro do banheiro, amarrar o velho e dar o banho. E quando eu chego, que eu tenho que trocar os lençóis, o lençol está tudo sujo, me dá vontade de pegar aquele lençol e dar uma surra neles, com aquele lençol sujo do jeito que está, porque me dá um ódio, Divaldo, eu não aguento mais, me ajuda. O que é que eu faço para resolver? Qual foi o recado do Divaldo para ela? Larga. Larga. Se é para fazer assim, não faz. Porque o trabalho, ele não pode ser feito desse jeito. Vou fazer minha obrigação, né? O trabalho tem que ser feito com prazer, com vontade, com gosto, com satisfação, com alegria, pelo amor de Deus. Tudo bem, nós somos humanos, a gente cansa, né? Ai, estou cansado. Mas é um cansaço, satisfação. Ficar cansado alegre. Sabe quando a gente lava aquela última panela da sopa, quando termina a sopa, que a gente vai areando aquela panela, que passou sabão para que a lenha não deixasse a panela ficar preta. A gente passa sabão antes, não sei se vocês sabem disso. Passa um sabão na bicha, depois...
Aí a lenha não pega, fica mais fácil depois de arear. Quando você termina de arear aquela panela que você diz, terminei. Aí o colega do lado diz, ainda tem essa aqui. Você esqueceu dessa. Sabe essa cena maravilhosa? Então, é preciso que a gente faça por satisfação e não por carga, por obrigação, sabe, gemendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, a obsessão vai me pegar, vai me arrancar os pedaços, eu tenho que fazer. Evangelho no lar, meu Deus, está na hora de fazer esse negócio, estava no meio da minha novela, que droga. Então, também não funciona. Então, a primeira recomendação que a gente precisa ter para fazer as coisas é: faz de boa vontade, pelo amor de Deus, Luísa. Faz de boa vontade. Faz porque gosta. Faz porque se sente bem. Faz porque dá prazer fazer. Na obra de Joana de Anjos, de série psicológica, a obra primeira dela chama Jesus e a Atualidade. O primeiro capítulo da obra, ela trata exatamente disso. Ela diz o seguinte: quando a gente está distante do bem, não está nem aí para o bem, a gente não faz nada no bem, a gente vai ficando frio e vai fazer, eu vou me vingar, eu vou dar um chute, e a gente vai entrando num círculo vicioso de mágoa, ódio, ressentimento, chute de novo, mordo de novo, e a gente não percebe que está sofrendo. E Joana diz o seguinte: chega um ponto que a gente não aguenta mais dar coice, morder as pessoas, tratar com rispidez, porque isso também faz a gente adoecer. Tratar os outros mal, a gente adoece, tá? Aí chega uma hora que a pessoa diz, eu não aguento mais. E a pessoa diz, não discute, perdoa. E você experimenta o bem, se sente tão bem, mas tão bem quando você faz essa opção, que isso promove uma mudança na alma, que ela quer fazer o bem de novo para sentir o prazer que foi o bem que ela fez e que deu a ela tanta satisfação. Então, a primeira das recomendações que ela faz nesse momento, e portanto a segunda recomendação dela, é que a gente faça as coisas por amor. Que a gente ame o que faz. Que a gente não faça nada como cruz. Esse aqui é meu filho, isso é uma cruz que eu carrego. Não vejo o dia que morra. O quê? Tem mãe que diz, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu tive você. Você é a pior coisa da minha vida. O dia mais feliz seria você desaparecer da minha vida. E a gente depois se questiona por que a gente tem tanta perturbação. Então, essa é só a primeira recomendação. Ama. E ele então pergunta para ela, e se não der para amar? E se eu não conseguir? Porque também às vezes é difícil, tá? Às vezes não dá às vezes dá, às vezes não dá, né? Às vezes a gente não tem aquela grandeza extraordinária para amar. Não consegue. Entre os 10 mandamentos, existe um mandamento muito interessante. O mandamento diz assim, honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. É o único dos mandamentos que tem uma promessa. Vai herdar a terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Os outros não têm, é só assim, não matarás, não roubarás. Mas não diz o porquê, nem o que vai acontecer. Só diz, não matarás, ponto, acabou. Não roubarás, ponto, acabou. Esse é, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Ou seja, se honrar pai e mãe, fica aqui, na terra que o Senhor nos dará. Quem não honrar pai e mãe, vai fazer uma viagem interplanetária, sem foguete, só com passagem de ida, para uma sociedade mais complicada que a nossa. Mas o mandamento não diz, amarás teu pai e tua mãe, viram? O mandamento diz, honrarás, porque às vezes não dá para amar, mas a honra pelo menos a gente deve. Qual é a honrar? Honrar é quando o jovem não fazer besteira para envergonhar nossos pais, e quando eles ficarem velhos, tratá-los bem para que eles não
se envergonhem do tratamento que a gente dá a eles. Então, dá banho, troca fralda, cuida, põe no sol, não esquece de tirar do sol também. Porque às vezes a gente põe e não tira. Empurra 8 horas da manhã para pegar um banho de sol, 4 da tarde vai tirar o pobrezinho. Então, põe no sol, tira do sol, tem paciência na alimentação, tem paciência na hora de dar banho. Às vezes o idoso é difícil dar banho, sabe? Então tem uma técnica, a gente diz assim, eu vou lavar o banheiro, você quer me ajudar? Bora, me ajuda a lavar o banheiro. Aí você pega e joga nele, desculpa, aí você molhou ele toda, agora vamos mudar, molhou mesmo, eu me molhei também, então vamos tomar banho que é melhor, e pronto. Aí acaba que você lava o banheiro e ele junto, sabe? Então assim, você para lidar com essas coisas, nem sempre a gente consegue amar. E ele pergunta para ela, o que é que eu vou fazer se eu não conseguir? E ela dá o segundo verbo para ele. Primeira recomendação, que ele procure fazer de boa vontade. Ama. Não consigo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o segundo? Que eu não lembro. Trabalha. O que é trabalha? Trabalha não é no sentido de, então vai trabalhar, não consegue amar, então vai trabalhar, larga aí, vai para o trabalho e deixa ele para trás. Não, é trabalha a ti mesmo para que tu desenvolvas o amor. Trabalha teu eu, te transforma, te dedica a isso, te esforça. Então, é como se fosse da seguinte maneira: qual é a recomendação que você tem para mim? Te dedica e ama o que tu fazes. Faz com intensidade o teu trabalho, no lar, na tua profissão. Às vezes nós temos pessoas que se dedicam pessimamente à sua profissão. Pessimamente. Eu fico às vezes com dó, esse pessoal que é servidor público e que trabalha na recepção do órgão, sabe? Fica sentado naquela mesa lá da frente. Aí a pessoa chega assim, setor de pessoal é aonde? Aí a pessoa, terceira porta aqui à esquerda. Muito obrigado. Aí vem o segundo, por favor. Setor de pessoal, é aqui, terceira porta à esquerda. Aí vem outro, setor de pessoal, terceira porta à esquerda aqui. Aí vem um próximo, setor de pessoal, terceira porta à esquerda aqui. Só que cada um é uma pessoa diferente. Só que a pessoa, depois de 1000 vezes dizendo aquilo, ela não aguenta mais. Quando a pessoa chega, você não sabe, é a terceira porta. Mas ela não sabe mesmo, porque cada um é um. E a gente precisa exercer as nossas atividades com amor. Não consigo cuidar com amor, não consigo dar amor, tenho muita dificuldade de dar amor. Então trabalha teu coração, trabalha, te transforma, te dedica a descobrir como que você pode fazer para amar. Não diga assim, não dou conta, vou largar. Não, cara, você precisa, é uma necessidade amar. Não estou dando conta, vamos nos esforçar um pouquinho, pelo amor de Deus, para ver se a gente pelo menos inicia um processo de mudança. Então, essa é a segunda das recomendações dela no sonho, que é o terceiro dos ensinamentos que Abigail deixou para ele. Aí ele diz, mas e se eu me esforçar para tentar amar? Estou ali trabalhando, não estou dando conta. O que é que eu faço se eu deveria amar, e eu sei que eu deveria, mas eu não consigo, e eu estou me trabalhando, mas não está dando certo, não estou conseguindo, está difícil, mesmo eu me esforçando, eu não estou conseguindo alcançar essa condição. Quando ele pergunta para ela essa terceira situação, que é aquela na qual, mesmo se esforçando, ele não consegue o desenvolvimento do amor, ela dá uma terceira recomendação para ele no sonho. Qual é o verbo que ela diz? Espera. Espera. Nós que falamos português, a gente entende tudo errado. Porque a gente acha que espera é aguardar. Espera. Senta e aguarda que uma hora vai acontecer. Esse espera não é no sentido de aguardar,
É porque o texto está em português. Se o texto tivesse em Esperanto, a gente entenderia. Porque em Esperanto existem 2 verbos que a tradução é esperar. O verbo atende, que significa esperar, e o verbo espere, que significa esperar. Só que atende é esperar no sentido de aguardar. E espere é esperar no sentido de ter esperanças. Então, quando ela diz para ele, espera, está no sentido de esperançar. Não percas a tua esperança. Não desistas. Então trabalha. Não dá para trabalhar, ama. Não dá para amar. Trabalha o teu interior, promove o teu processo de mudança, atenta para a necessidade de desenvolver o amor. Não estou dando conta de mudar. Não percas a esperança. O esperar aqui é no sentido de não desiste de ti. Compreende que, na verdade, as nossas existências, mesmo quando a gente se esforça para tentar mudar, nem sempre a gente consegue, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não quero que ninguém se desespere. Eu tenho, esse portão está aberto, tá, né? Eu tenho medo que, dizendo isso, as pessoas saem correndo pela rua, gritando, desesperado. Mas eu preciso dizer para que ninguém depois diga, nunca ninguém me disse isso. Então, vou contar para vocês. Isso é uma hipótese. Era uma vez uma menina de 20 anos de idade. Linda, maravilhosa, muito bonita, muito simpática, que adorava o carnaval. Quando dava no domingo magro, ela já desaparecia de casa no domingo magro. Passava a semana inteira desaparecida. Como se diz lá na minha região, ela subia na braquiara. Aparecia. Passava pelo domingo gordo, segunda-feira, terça-feira, quarta de cinza. Ela só ia aparecer no outro domingo em casa. Uma roupa que ela não tinha vindo. E era a coisa mais maravilhosa este carnaval. Uma coisa linda. Quantidade de gente com quem ela conviveu, se relacionou. A coisa mais maravilhosa do mundo. Ela achava coisa linda isso. E a mãe dela dizia, minha filha, pelo amor de Deus, não pode ter uma vida assim. Mamãe, mas o bom da vida é isso. Essa moça, tinha 20 anos, conheceu a doutrina espírita, teve um impacto danado e começou um processo de mudança. Foi progressivamente deixando, já ia só uma semana para o carnaval, passou aí só 3 dias, aí foi para um dia só, passou a ficar só na calçada jogando confete nos caras que passavam, até que ela deixou. Está com 80 anos de idade. E quando vê, gente, esse povo é louco. Imagina você ficar nesse sol quente. Meu Deus, aí diz para as filhas, minhas netas, venham cá, minhas filhas, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é a maior doidice. O que tem de gente doida no carnaval, gente. Pelo amor de Deus. E aí você olha e diz assim, gente, o que é a evolução, né? A criatura com 20 anos estava toda torta e no intervalo de 60 anos ela se desentortou, porque ela está bem. Ela orienta as filhas, orienta as netas, tem uma visão diferente. Mudou, espetáculo. Realizamos uma mudança interior. Que lindo! Mudou, né? A gente só vai saber se ela mudou quando ela tiver 20 anos de novo. Quando ela voltar a ter 20 anos, e aquele corpinho de 20, e os hormônios estiverem à flor da pele, e você soltar essa moça no Carnaval do Rio de Janeiro, aí você aprendeu. Se não, então é uma ilusão a gente achar que porque a gente pensa desse jeito quando já está, como no meu caso, com quase 100, e você
Já estou com quase, faltando pouco para completar 100. Mas é verdade. Se for arredondar, não arredonda mais para 0. Eu já passei dos 50, arredonda para 100. Não arredonda para 0 depois de 50? Não, vai para 100. Então, eu vou para 100. Então, a gente às vezes acha que porque a gente hoje tem uma visão de mundo que a gente já resolveu. Não resolveu. Eu só vou resolver quando eu, com 20, agir como eu ajo com 80. Olha, Abigail, tinha 20, tá? Então é sinal de que ela tinha resolvido, porque ela teria todas as condições para não agir como agia. Então é porque resolveu. Enquanto, é por isso que a gente velhice é a melhor coisa que existe, porque a gente vai tendo uma longa experiência para aprender, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. E quando a gente volta, a tendência é que a gente descubra que está errado um pouquinho mais cedo, aí um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, até que a gente se cura. Ou seja, não é instantaneamente, numa única existência, que a criatura vai dar um salto maravilhoso. Espírito não é pipoca, que entra naquela fritura e de repente, pá, e virou iluminado. Não é assim, é devagarinho. É devagar o processo. O pessoal pensa que espírito é pipoca. Pronto, bota o bicho da fritura, frita e pá, pronto, agora eu sou de luz. Não é assim, gente. Então a gente vai repetir as experiências, sim. E não pode perder as esperanças de que somos capazes de mudar. Porque às vezes a gente perde a esperança de nós próprios. Eu já tentei isso pra caramba, não dou conta não. Eu já fiz... Espera, ou seja, mantém tua esperança. Não desiste de ti mesmo. Nós temos uma tendência danada de desistir de nós. Você tem uma relação familiar complicada, aí você tenta e depois, sabe de uma coisa? Peguei, chutei o balde, expulsei de casa, toquei fogo na roupa, e aí rasguei todas as fotos, o nome dele é proibido dentro de casa, e ele só é tratado como falecido. Ninguém pode falar o nome dele. Será que resolveu, meu Deus do céu? De repente não resolveu. Eu não quero assustar ninguém, mas Joana de Ângeles diz assim: todo problema resolvido a golpe de machado, nós voltaremos a ele. Se você resolveu alguma coisa a golpe de machado, pá! Vai voltar. Pode não voltar como marido, mas que volta. Volta como neto, volta como filho, né? Sogro. Para pegar no seu pé, um espetáculo. Então, a recomendação é exatamente essa. A quarta das recomendações é essa, ou seja, a terceira do sonho e a quarta no todo, é que a gente não perca as esperanças. E tem uma última recomendação que ela dá para ele nesse sonho. Ela diz para ele assim, que quando tudo que você tentar para se transformar, para mudar, para amar, para fazer, não der certo, porque as pessoas não correspondem ao que você quer. Eu quero tanto que as coisas dêem certo, mas o meu filho não colabora. Eu estou fazendo um esforço para amar, e estou, mas o meu marido não ajuda. Ele não ajuda. A minha sogra, eu nem vou falar da sogra, eu vou pular a sogra. Mas assim, é melhor, né? Então eu tenho alguém na minha família que eu faço um esforço danado, né? Porque sogra não adianta, eu vou dizer o quê, né? Vou dizer o quê? Já está dito, só de falar já foi, né? Então, se você, na verdade, na sua vida, você tem alguém que dificulta o seu processo de mudança. Eu quero amar, não estou dando conta, então te trabalha para você amar. Mas eu estou me trabalhando e não está dando certo. Então não perca as esperanças que você pode mudar. As esperanças em mim eu não estou perdendo não, mas da do outro eu estou, porque não tem condição. Porque eu até que me esforço, mas ele não se esforça, gente.
Ele não se esforça, sou eu que me esforço. Então não dá, nunca vai dar certo, porque só sou eu que tento fazer as coisas corretas e a criatura não colabora. Aí vem a última das 4 recomendações que ela dá a ele no sonho. Qual é o último dos verbos que ela diz? Perdoa. Capacidade de entender que o outro não tem condição de nos acompanhar. Nós somos cristãos, né? Boa parte de nós, e a gente tem essa leitura de mundo que o cristianismo nos oferece. Mas o Buda, o nosso querido Buda, ele tem uma informação muito interessante sobre compaixão. Quando você pergunta para um cristão o que é compaixão, aí o cristão diz: compaixão é ter piedade das pessoas. Compaixão é olhar uma pessoa em sofrimento e se condoer do que ela passa. Oh, coitado, está passando fome, oh, está doente. Ah. Isso é compaixão. Para cristão, compaixão é ver a dor do outro e ver aquilo com paixão, com sentimento. Então eu olho, oh, tadinho, gente. Poxa, coitado. Para nós cristãos, isso é compaixão. O Buda usava a palavra compaixão, mas no sentido completamente diferente. O que é a compaixão búdica? Compaixão do Buda. A compaixão do Buda é a seguinte: eu convivo com alguém que não age da maneira correta. Ele não age como deveria agir, ele tem uma maneira horrível de viver, de se comportar. Então o Buda disse: quando você tiver alguém que age de uma maneira inadequada, tenha compaixão dela. E o que é a compaixão do Buda? Entender que no grau de evolução que a pessoa está, é isso que ela pode dar. Então é aceitar o outro do jeito que o outro é. Então ter compaixão, dizer assim, ele não consegue dar mais do que isso. Isso aqui é o máximo que ele pode dar. Eu queria tanto que eu chegasse em casa e o meu marido me recebesse com flores na porta e ele fosse jogando pétalas de rosa. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, como ele não faz, eu tenho ódio dele. Não, tenho a compaixão dele. Ou seja, ele não consegue, gente. Ele só consegue chegar até aí. Tem marido que acha que ele é um espetáculo, porque ele vai com a mulher e diz uma frase. E aí eu vou aproveitar para os maridos. Não digam isso. Tem marido que quer ajudar em casa, aí ele diz assim: meu bem, eu lavei a louça para você. Gente, esse para você é para acabar. Porque é um reforço de que a obrigação é dela. Ele é um espetáculo de marido, porque ele fez ela lavar a louça para ela. Ô, miserável. Então, se você tiver feito, apenas diga: meu bem, eu lavei a louça. Não fala. Guarda, não diz. Porque a louça não é obrigação dela. É de todos. Nunca diga: olha, eu fui e já fiz o supermercado para você. Quando ela ouve esse para você, ela tem vontade de voar no pescoço. Então, não diga para você. Às vezes ele não vai ter condição de fazer isso, então ele não tem recurso. Às vezes você quer que um filho reaja, ele não vai reagir, cara, ele não faz. Ele não tem capacidade de poder dizer: mãe, o que aconteceu? Você está chateado? Aconteceu alguma coisa? Ele nem percebeu, mas não vai perceber mesmo. Então a compaixão é a capacidade de entender que o outro ainda, eu disse ainda, não é capaz de entregar o que eu tanto gostaria que ele me desse. Perdoa, ou seja, entende que o outro não te acompanha. Não exija do outro aquilo que o outro não possa dar. Ele não pode dar ainda. Então, a gente tem que aceitar o outro do jeito que o outro é. No fundo dos nossos corações, não precisa dizer para a pessoa isso, mas a gente olhar para o outro e dizer dentro do nosso coração: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor.
A gente aprender a amar o que é imperfeito. Essa que é a proposta dela. Ama. Trabalha teu eu. Não perca a esperança. E se tudo isso ainda estiver difícil, perdoa. E toca para frente. Às vezes a gente quer muito que Deus resolva a nossa família de maneira integral. Não vai. O importante é que a gente se resolva. Que a gente se transforme. Nós estamos vendo um período de transição planetária e as pessoas estão achando que o mundo vai se transformar e a gente vai entrar na transição. Não vai. Não vai. Quem está esperando isso pode esquecer, não vai acontecer. Porque não é o mundo que está em transição. Quem está em transição é a humanidade do mundo. E Emmanuel diz que a transição planetária vai se dar palmo a palmo, coração a coração. É um por um que se transforma. Cada um que se transforma sai da condição de provas e expiações e ingressa em regeneração. Cada um de nós que se transforma vai virando vai virando. O jogo vai virando um por um. É como se cada um dissesse: eu decidi pelo amor. Aí risca um fósforo e acende. Vós sois a luz do mundo. Quando todos estiverem com esse propósito, a gente terá o planeta todo iluminado. Mas para entrar na regeneração, não precisa que todo mundo acenda o palito, não. Basta que metade mais um acenda. Aí ele já é maioria. Ainda não é, tá? A grande maioria ainda está com o fósforo apagado. Não acendeu, não fez a sua transformação. Nesse ambiente que a gente está aqui, tem gente que já é regeneração. Que já decidiu pelo amor, já decidiu não brigar com os outros, já decidiu harmonizar o lar. Então esse já está do lado de lá. Tem alguns que estão na transição, tem hora que sim, tem hora que não, tem hora que não, e tem hora que não também, depois tem hora que não. Né? Aí tem hora que sim. Está na transição. E tem gente que está do outro lado, está toda hora não. Esse está em provas e expiações ainda. Então é um processo individual, é cada um de nós que vai fazer. Nós vamos nos transformando e vamos nos juntando em ilhas de transformação. Você já viu quando a gente joga azeite em cima da água? Fica aquele monte de bolinha. Depois o que vai acontecendo? Elas vão se juntando, e pronto. É isso que é a transição planetária. É um por um. Tico, vai se transformando. Eles vão se juntando. Aí, que tal fazer uma casa espírita com o nome de Obreiro do Bem? Do Obreiro do Senhor. Legal, vamos fazer. Fica lindo esse nome, vamos fazer. Aí vai se juntando, vai fazendo. Que tal fazer uma sopa? Que tal fazer um trabalho assistencial? Que tal isso? Que tal aquilo? Aí a gente vai se juntando, junta com outra casa, faz isso, aquilo. E a gente vai juntando as ilhas de transformação. E essas ilhas vão se juntando, construindo um grande tapete dentro do planeta. Mas isso não é feito abruptamente, isso é um por um. Todo mundo entendeu o que eu falei? Pergunta de fixação de conteúdo. Que cor é a floresta? Que cor a floresta é? Eu perguntei. Um de cada vez, então eu vou me confundir. Que cor é a floresta? Ninguém entendeu nada. A floresta não é verde. Quem é verde são as folhas. A floresta é marrom. É cada folhinha, uma por uma, que é verde. Aí você olha e diz: está verde. Não está verde, quem está verde é a folha. Assim é a transição planetária. É um por um, gente. É o conjunto que dá essa ideia. Então a gente tem que aprender a lidar com a realidade que eu tenho, com meu marido real, meu filho real, minha família real. Meu filho é problemático mesmo. Sim, ele é, e daí, qual o problema? Ninguém aqui tem família de propaganda de margarina, que está todo mundo rindo, passando margarina no pão. Tal. Isso não existe. Nossa família tem problema, o outro para mim tem problema, todo mundo tem problema. Mas essa que é a beleza, que são os problemas que a gente tem. E além desses problemas, ainda tem mais 2 problemas, porque são 7, eu só falei de 5. Eu estava de olho. Ainda tem mais 2.
A sexta e penúltima das instruções que ela deu, os ensinamentos que a gente colhe, não foram ali do sonho. Os sonhos são só aqueles 4 mesmo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Mas ela tem um ensinamento. Ela nunca abandonou Saulo. Vocês viram? Vai até o final. E a gente tem aquela ideia de que os nossos entes queridos, depois que desencarnam, vai tudo embora e some na quiçaça. Não vai. Eles continuam conosco. Esse é o sabor da vida, estar próximo de quem se ama. Então, se a gente tem alguém que a gente ama e que por algum motivo já não está mais fisicamente entre nós, não tenhamos dúvida. O trabalho de acompanhamento se dá. A mentoria, ela vai fazer uma mentoria dele durante toda a existência, acompanhando, incentivando, sabe, sugerindo a ele a perseverança na tarefa. Isso é muito importante. Os nossos entes queridos, eles não nos abandonam, os nossos amores não nos abandonam. Diz o livro Paulo Estevão que 20 anos depois de tudo isso que aconteceu, desse encontro dele com ela, ele vai a Corinto, a cidade dela, 20 anos depois. E ele tenta visitar o lugar onde ela viveu. E é um impacto, igual um estrondo quando ele chega lá. Por quê? Porque não existia mais. Aquela chácara pequena do pai dela já tinha sido engolida por uma propriedade maior, não tinha nem marca mais da casa que eles tinham vivido, mas ele fica em frente do lugar onde seria a propriedade, olhando para o lugar onde não tem mais nada, tentando imaginar aonde viveria e como seria a vida da mulher, que ele tanto amou e que ele não conseguiu conviver com ela, porque o seu orgulho de perseguidor dos cristãos não deixou com que ele estivesse com ela. Que ele poderia ter tido uma história diferente se ele não fosse como ele era. Todas essas reflexões passam na cabeça de Paulo. Nessa época ele já não é mais Saulo agora, ele já é Paulo de Tarso. Então ele relembra dos votos que ele fez a ela, de que eles casariam, de que eles teriam filhos. Relembra dela ter dito que eles seriam agora cuidadores dos filhos do Calvário. Rememora todas essas coisas e decide renovar os votos de amor que ele tem com ela. E ali na cidade de Corinto, ele raspa a cabeça, que era naquela cultura o símbolo do reafirmar de votos religiosos. No livro Atos dos Apóstolos fala que ele raspa a cabeça quando está em Corinto, mas não diz por quê, mas está lá escrito. Em Corinto, Paulo de Tarso raspou a cabeça. Por quê? No Paulo Estevão está escrito a lembrança dos votos que ele fez a ela. E tem a última das lições que a gente aprende com ela. O acolhimento, não somente quando ele errou, mas ela está entre os que os recepciona do lado de lá da vida. Quando chega o momento da desencarnação de Saulo e que ele chega no mundo espiritual, ele tem a oportunidade de rever a mulher que ele tanto ama. Porque os nossos amores, além de nos acompanharem durante toda a existência, quando chega a hora da nossa desencarnação, eles estão lá. É muito comum no movimento espírita as pessoas fazerem uma série de pavor sobre a morte. Nós vamos morrer, vai todo mundo para um umbral. E eu já vi uns dizerem uma coisa assim, tão esquisita, não, vai todo mundo para um umbral, nem que seja para passar uma horazinha, mas vai. Gente, qual é o propósito que tem? Levar a pessoa 1 hora, entra no umbral, deu 1 hora, tira. Não tem sentido. E é uma doutrina do medo, da perseguição. Olha, quando morrer vai todo mundo gemer, vai ficar gritando naquelas furnas. Mas que diabo é isso? Será, meu Deus? Aí vocês consultem. Vocês são muito novos, ainda não deu tempo de ver, mas perguntem para os que são mais velhos se já teve algum trabalhador espírita que desencarnou e que deu comunicação num umbral gritando.
Você conhece alguma história desse tipo? E por que a gente diz que vai todo mundo para o umbral, se todo dia eu vejo trabalhador espírita que não vai para o umbral? Porque dá uma, mas ele não foi, mas eu vou. Gente, que bobagem isso. Então, nós temos uma cultura de gemessão. Ai, eu não sei porque o espiritismo, o movimento espírita é tão gemente. Ai, que eu sofro. Ai, coitadinho. Ai, vou para o mundo espiritual. Vou ficar gemendo, todo deformado. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou ser expulso, degradado, carregando pedra na cabeça para fazer pirâmide. Gente, não tem sentido. Vocês acham que com todo esse investimento que o Cristo planetário fez em nós, ele vai deixar a gente ir para outro canto? Eu vou já depois contar para onde é que a gente vai. Mas olha, depois vocês pegam em casa um livro, a obra chamada A Luz do Consolador. É uma obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, que tem um capítulo chamado Segredos do Túmulo. Eu não vou dizer o número do capítulo, porque essa obra, os capítulos não tem número. Eu já até pedi para a FEB, numera os capítulos, pelo amor de Deus, para a gente poder dizer, é o capítulo 12, é o capítulo 15. Não tem. Os capítulos, não sei por que a FEB não botou o número. Então, vocês procurem lá, chama Os Segredos do Túmulo. É uma mensagem de 10 parágrafos, uma mensagem curta. E lá, apoiado no pensamento de Ernesto Bozano, em 2 obras, uma obra chamada A Crise da Morte, a outra Fenômenos Psíquicos da Morte, em que Ernesto Bozano investiga o que acontece com as pessoas na desencarnação, ela junta o material de Bozano e traz a seguinte notícia: a quantidade daqueles que dizem que vão desencarnar e que passam por sofrimento é pequena. A maior parte das pessoas desencarna razoavelmente bem. Não é para desencarnar, não quero que ninguém pense que a gente vai desencarnar luminoso. Não vai. Vai desencarnar fraquinho, vai para o hospital, vai ficar lá, depois vai dar uma comunicação bem pouquinho e tal. Mas é assim, a gente vai desencarnar fraquinho mesmo, porque a gente é fraquinho. Mas dizer que a gente vai para um umbral, que vão arrancar as nossas pernas, aí vem nos morder a orelha, não tem sentido. Então, o que ali é dito? Que a criatura de evolução mediana desencarna razoavelmente bem, que os seus amigos espirituais vêm buscá-los na hora da desencarnação. Nós tivemos, agora esse ano, um caso que até apareceu na televisão, uma cantora, não é da geração de vocês, mas é da minha, chamada Elza Soares. Lembra dela? A mãe de vocês deve ter contado sobre ela. Elza Soares foi uma cantora do Brasil, e ela não é nenhuma pessoa assim, meu Deus, ela tem uma virtude, não era uma pessoa, era um exemplo de virtude, não, ela era uma mulher muito comum, inclusive, na vida dela, com seus equívocos, com seus acertos, não me interessa, não quero julgá-la, mas é uma mulher de condição humana. E a filha dela contou que ela estava com a mãe no hospital. E a mãe começou a entrar naquele processo de desencarnação, e a filha tentando ajudar a mãe, até que a mãe disse para ela assim: minha filha, a gente vai parar de conversar, porque eles chegaram para me levar. Eu vou seguir com eles, tá bom? Tchau. Vou embora. Não estou falando mal da Elza Soares, mas se ela, que é uma pessoa de condição mediana, tem amigos que vêm buscá-la, por que eu tenho tanto pavor da morte? Será que eu não tenho amigos? Então, a lição que Abigail deixa é que ela vem receber Saulo, como nós também teremos os nossos amados, para nos receber do lado de lá da vida. E isso é muito importante, para que a gente não tenha essa ilusão de que nós iremos passar por um sofrimento horroroso pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós também temos uma ficha de serviço. Nós fomos pai, nós fomos mãe, tivemos renúncias, dificuldades, lágrimas, nos esforçamos para fazer o bem. Temos erros? Tem erro também.
Então a gente não vai desencarnar como um espírito luminoso, é verdade, não vai, ninguém cria essa expectativa. Mas a gente vai desencarnar em condições medianas, desencarna, tem uma equipe que vem nos buscar, leva para o hospital, fica por um tempo lá e depois inicia lentamente uma atividade mais doutrinária, né? E os espíritas, não sei porquê, tem essa coisa de que eles vão migrar do planeta. Vamos embora. Ninguém vai migrar do planeta. Pode esquecer. Espírita não tem o perfil da migração planetária. Nós temos outro tipo de migração. Vamos fazer a migração intraplanetária. Essa a gente vai fazer. Que é migrar daqui para lá, no próprio planeta. É porque a gente não lê com atenção a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20, item 4. Lá no finalzinho da mensagem, os obreiros do Senhor, que a gente deveria ter ela de cabeça, né? Aqui na casa. O último parágrafo diz assim: e aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. O que é que vocês acham que é difícil? Encarnar em Santos, em Guarujá, Bertioga, ter um apartamento na praia, uma casa a pé de areia ou ir para o Afeganistão? Eis o que nos aguarda. Os postos mais difíceis não são os lugares onde o cristianismo chegou, é onde o negócio está pegando. E como a gente sabe que a morte não existe, a gente vai cheio de destemor para essa tarefa na próxima encarnação. Isso aqui é só um treinamento, gente. O testemunho é na próxima. Está todo mundo junto no Brasil e a pessoa acha que é isso mesmo. Não, não é. O Cristo é planetário, gente. Deus pode até ser brasileiro, mas Jesus não é brasileiro. Não é. Ele é o Cristo planetário. Então, por que ele botou todo mundo no Brasil? Vocês sabem por quê? Porque aqui é um centro de formação de mão de obra. Aqui é uma espécie de universidade. Ele está botando todo mundo aqui para treinar. E depois que ele treinar todo mundo, ele vai espalhar essa galera pelo mundo. Ninguém nunca ouviu falar que o Brasil é o coração do mundo? Muito bem. Se o Brasil é o coração, o mundo é o quê? É o corpo. Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração no corpo? Nós somos o sangue. Então, o coração está se enchendo de sangue. E nós estamos entrando, sem perceber, né? Está todo mundo entrando nesse coração para ser oxigenado. A gente passou pelo pulmão, recebeu o Evangelho, está oxigenado de amor, vai para o pulmão, devolveu para o coração está só esperando do lado esquerdo o comando do governador. Quando ele disser, pode fechar, aí o coração pulsa e todo mundo se espalha de volta para os lugares de onde os nossos antepassados vieram. Nós só temos 500 anos de Brasil. De onde vieram nossos antepassados? Os nossos antepassados somos nós, tá? Que reencarnamos na mesma família. A gente vai voltar tudinho para lá. Então, quem veio da Itália, voltar. Quem veio de Portugal, vai voltar. Cadê o Ali? Vai treinando, tá, meu filho? Não tem sentido ficar todo mundo aqui com o mundo carente. E o que eu estou dizendo não é que a gente vai ser pregador de espiritismo lá. Pode até ser, mas a gente vai pregar o bem. Encarnar na ciência, encarnar na arte, encarnar na filosofia, na educação, nas várias áreas do conhecimento humano, para promover a transformação da humanidade. Esse é o nosso objetivo. Para aqueles que forem mais teimosos, que não quiserem ir, ficar no Brasil, ficarão. E eu vou interceder junto a Jesus para que vão lá para Brasília, para o Planalto Central. Quer ficar no Brasil? Vai para Brasília, colega.
É lógico que alguns irão para divulgar o espiritismo, é verdade, mas alguns nascerão entre os muçulmanos, entre os católicos, entre os protestantes, porque o importante não é a religião, é o bem, é o amor, né? O importante é isso, já dizia o Zezé de Camargo, isso é o importante, né? É o amor, né? E é isso que a gente precisa estar atento, para que a gente não perca as oportunidades que a vida nos oferece. Abigail deixou lições incríveis para Saulo. E a gente pode aproveitar essas lições para nós, para que a nossa existência não passe em vão, que a gente consiga fazer um trabalho lindo com a oportunidade que a doutrina espírita está nos dando de conhecer essa coisa maravilhosa que é a mensagem espírita. Hoje não vai ter passe, vocês iriam tomar passe, ia demorar pra caramba, porque ia ter muita gente para tomar passe. Então eu aproveitei o tempo do passe e estiquei um pouco mais a conversa para a gente poder ir para casa no mesmo horário, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e até uma próxima, se Deus assim permitir. Obrigado. É para eu fazer a prece? Essa live não fica completa. É o combo? Cachê só. Ah, tá certo. Não só paga meia, né? Então vamos orar. Maria de Nazaré, Senhora dos anjos e das nossas vidas. Neste momento, Senhora, em que os filhos que Tu recolheste das sombras se reúnem sobre a égide do Teu Filho Jesus, para buscarem a luz que tanto precisamos, para dissipar as trevas que ainda residem dentro de nós. Nós, Senhora, as almas rebeldes que Tu recolheste da escuridão, aqui nos encontramos para Te trazer o nosso pleito de gratidão por haveres intercedido junto a Teu Filho, para que nós tivéssemos uma oportunidade nova na terra do Cruzeiro e pudéssemos aqui, sob as luzes da mensagem consoladora da doutrina espírita, encontrarmos o remédio para as nossas almas cansadas de tanta dor. Somos nós, as mesmas almas sofredoras, que os Teus olhos misericordiosos estenderam o Teu manto de paz, para que os Teus espíritos, lidadores da Tua causa, nos recolhessem e nos oferecessem mais uma oportunidade. Nós, Senhora, nos apresentamos diante de Ti e nos mostramos as nossas mãos, para que Tu vejas o que já fomos capazes de construir, ainda que por entre as nossas inúmeras imperfeições. Contempla, Senhora, o lar que nos esforçamos para colocá-lo de pé. Olha os esforços que temos feito no casamento que a vida nos ofereceu, na relação conjugal que nós vivemos e, ao mesmo tempo, as inúmeras dificuldades que a vida nos trouxe no relacionamento com os filhos, que a lei de causa e efeito trouxe para próximo dos nossos corações. Somos nós, Senhora, que Te mostramos com as nossas mãos que antes serviram para ferir, para destruir e matar. Somos nós que agora estamos tentando construir vida nos nossos passos vacilantes na direção da luz. Somos nós
aqueles mesmos espíritos que tantas vezes tropeçamos nas mesmas pedras, que estamos para te dizer dos esforços que temos feito para agirmos em prol da causa espírita, promovendo em favor do bem as primeiras migalhas de serviço com as oportunidades que nos foram concedidas. Ajuda-nos assim, Senhora Rainha dos Anjos, para que os nossos corações te sejam gratos por tudo aquilo que conseguimos recolher, porque reconhecemos a tua valiosa intercessão junto à lei de causa e efeito, para que esta oportunidade ímpar nos fosse concedida, nesse lugar extraordinário, aonde aqui podemos recolher a bênção do conhecimento, a oportunidade do serviço e a majestosa glória de podermos contemplar que as nossas existências iniciam um processo de transformação legítima. É por isso que os nossos corações se voltam a Ti nesse momento, para te pedir que Tu abençoes os nossos esforços de mudança, que aproximes dos nossos corações os espíritos que nos tutelam, e nos ajudes, Senhora, a que não desistamos de nós, mesmo diante da imensidão de dores que atravessamos no presente. Segreda nos nossos ouvidos, sim, mais uma vez, que tudo vai passar, que por mais difícil que essa existência esteja sendo, um dia ela terminará. E nós, como aves que retornamos aos nossos ninhos, retornaremos ao abraço dos nossos entes queridos, levando as primeiras medalhas do serviço no bem. É por isso que nós te rendemos graças, do fundo dos nossos corações, porque de onde tu nos tiraste, havia muitos outros que eram melhores do que nós, mas tu apostaste em cada um de que aqui nos encontramos. Nós que viemos para transformar as nossas vidas em obreiros do Senhor, que nos reunimos sobre a égide desta casa, para aqui recebermos as luzes da consolação e do esclarecimento, só temos a te agradecer o investimento que o teu coração materno faz em todos nós. É por isso que te agradecemos penhoradamente e te pedimos que nos protejas, para que permaneçamos no propósito de mudança, que amemos sem reserva, que trabalhemos pela nossa mudança interior, que não percamos a esperança em nós próprios, e que quando todos os nossos sonhos venham a se desmoronar, que nós exercitemos o perdão, na certeza de que nunca estamos sozinhos, porque os nossos anjos nos tutelam, nos guiam pelos caminhos, e que tu, Senhora, tutelas a todos eles no grande trabalho de socorro das almas em que tu apostas na redenção. Obrigado assim por tudo, e que o teu amor, Maria de Nazaré, permaneça com todos nós, hoje e sempre. Muito bem.